Olá, você sofre de ansiedade e de pânico? Eu vou gravar aqui um vídeo que vai ser mais importante do que fazer terapia para você. Eu já vou explicar isso daqui a alguns minutos. Prazer, eu sou o terapeuta Joelton Rodrigues, especialista em ansiedade, pânico e doenças emocionais. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu volto agora logo após a vinheta. Então, pessoal, você deve estar curioso porque eu falei que esse vídeo pode ser mais importante do que uma terapia. Veja bem, os conceitos que eu vou falar para você agora, se entendidos por você, eles são mais importantes do que a terapia porque eles são a base da terapia. Se uma pessoa for fazer uma terapia, um tratamento para ansiedade, para o pânico e não souber desses conceitos, com certeza a terapia dele tende a fracassar, porque o medo que a pessoa tem dos sintomas, o medo que a pessoa tem da ansiedade e do pânico vão atrapalhar a todo momento e insistir até que ela entenda esses dois pontos simples que eu vou passar para você hoje. E quando ela entender esses dois pontos simples que eu vou passar para você hoje e que você já sabe, mas você pode não prestar atenção neles, com certeza o tratamento tende a evoluir e ter mais resultado. E antes que alguém venha falar, mas você fala isso porque você não está passando por isso, antes de alguém vir detonar e falar alguma coisa nesse sentido, eu já vou falar que eu também já sofri de pânico na minha adolescência e eu trato pessoas com esse tipo de doença há 7 anos. Então eu sei exatamente o que vocês estão passando, sei exatamente o medo que corre dentro de vocês e os pensamentos que por vezes você tem que acaba atrapalhando qualquer tipo de tratamento, por a pessoa não entender esses dois pontos simples que eu vou passar para você agora. Então, vamos lá, sem enrolação, como é o foco aqui do nosso canal e direto ao ponto. Então, você sabe que o pânico, ele é uma resposta de defesa do seu organismo a alguma situação. Por exemplo, supomos que você tenha medo de aranha. E quando você vê uma aranha, o seu cérebro, ele envia uma mensagem para o seu sistema nervoso de que pode acontecer algum perigo naquela situação. Então o seu corpo se prepara para lutar ou para fugir. Isso todo mundo já sabe, isso você já sabe. E isso causa os sintomas no seu corpo, que é o seu corpo se preparando para lutar ou para fugir, ok? Pessoal, no caso de um leão, por exemplo, você ter medo do leão, esse medo pode ser compreensível. Mas no caso de ficar sozinho em casa, no caso de ficar na fila do banco, esses medos que o pessoal que tem pânico sente, esse medo é um medo que não tem motivos, é um medo irracional, é um medo fora do normal. Por quê? O medo que você tem do leão é um medo compreensível. O medo que você tem da fila do banco é um medo que não é compreensível, porque você torna aquela situação maior do que ela realmente é. Aquela situação não oferece perigo, mas os pensamentos que você tem sobre aquela situação fazem com que aquela situação fique perigosa. Então, é uma dica extra que eu posso dar para vocês aqui é essa. Nunca é a situação que oferece perigo, ou seja, ficar na fila do banco não te oferece perigo, ficar sozinho em casa não te oferece perigo, mas os pensamentos e o significado que você dá para aquela situação é que fazem ela ficar maior do que ela realmente é. Eu costumo dizer o seguinte, que se você for se preocupar com cada formiga que passa embaixo do seu pé, você provavelmente não vai andar com medo de esmagar a formiga ou com medo que a formiga lhe morda. Na questão do pânico é exatamente isso, a pessoa começa a dar foco, dar atenção a coisas extremamente pequenas e elas crescem e ficam enormes, causando incômodo, como os pensamentos, por exemplo. Os pensamentos são algo que você não precisa se preocupar tanto, porque não são reais, são fragmentos de memória, mas as pessoas botam um foco enorme no pensamento e os pensamentos aumentam de tamanho. E isso acaba dando a sensação de que aquela situação é perigosa, mas não é. Mas agora eu quero falar as duas dicas que eu prometi para vocês, que o entendimento dessas dicas vão fazer com que você repense melhor a sua crise de pânico. A primeira, o pânico ele não mata. Mas Joelton, eu ouvi falar... Não ouviu falar errado. O pânico ele não mata. Se você ouviu falar que alguém morreu de ansiedade, essa informação foi passada de forma errada. Aquela pessoa poderia ter um problema crônico já, um problema cardíaco, por exemplo, alguma coisa do tipo, e uma crise de pânico que faz acelerar os batimentos do coração ou algo do tipo, fez com que ele pudesse ter algum mal súbito, alguma outra coisa. Mas isso já deve ter sido detectado através de exames que ele tinha algum problema. Por isso que quando você tem a primeira crise de ansiedade e de pânico, a primeira indicação é que você faça exames.
você faça exames para você realmente ter certeza que é algo emocional. Então, esse é o primeiro mito. A ansiedade e o pânico, eles não matam. Não matam. Você pode ficar tranquilo, que esse é o maior medo. O maior medo das pessoas que têm ansiedade e pânico é que elas possam morrer em um ataque de ansiedade. E isso não vai acontecer. Então, o que eu recomendo? Para que vocês tirem essa dúvida, para que eu sei que fica uma dúvida na sua cabeça, e se eu tiver uma doença grave, se isso acontecer, então para tirar essa dúvida da sua cabeça, apenas faça exames. Faça exames completo, tá? Faça todo o check-up, tudo certinho, e o médico vai dizer, olha, você não tem nada. Pronto, a partir daí você pode ficar tranquilo. E a segunda dica que eu tenho que dar para vocês aqui é que essa crise passa. E aqui eu vou dar uma dica para que essa crise passe mais rápido, mas o que vocês precisam entender é, as pessoas que têm pânico, elas têm medo da crise. E elas sempre acham que vai acontecer alguma coisa de errada com elas em uma crise de ansiedade. Porém, essas pessoas já tiveram crise 10, 15, 20, 30, 50 vezes e nunca aconteceu nada demais e sempre as crises passam. Sempre elas passam. A pessoa pensa que aquela crise vai ficar para sempre no momento de uma crise, mas você lembrar que a ansiedade não te mata e que as crises sempre passam, vai ser um alento na hora que você estiver tendo uma crise de ansiedade. É claro que não é para você se conformar e viver sempre com crise de ansiedade, não. Isso é um alento para que você possa se acalmar e fazer o seu tratamento de forma mais tranquila e mais calma. Porque sim, existe a cura natural para a ansiedade e para o pânico. Mas veja bem, pessoal, a ansiedade não mata, a ansiedade passa. A crise de ansiedade não mata e a crise de ansiedade passa. Sempre pense nesses dois pontos. Qual foi a última vez que você teve crise de ansiedade? Aconteceu algo de ruim? Aconteceu algo do que você estava pensando? Ela passou? E dependendo das pessoas, existem crises com 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos, mas ela passa. E uma dica que eu posso dar para vocês aqui, para que essa crise passe mais rápido, é o seguinte. As pessoas que têm crise de ansiedade, elas tendem a tentar controlar, a tentar segurar a ansiedade, para que as outras pessoas próximas não percebam que ela está com ansiedade e também para que ela não sinta os sintomas. Então ela quer controlar, ela quer fazer com que essa ansiedade saia o mais rápido possível e com isso ela acaba tensionando todo o corpo. Tensionando todo o corpo vai fazer com que a tensão aumente mais ainda os sintomas e aumente mais ainda o medo e deixa esses sintomas ainda mais fortes, né? Então, uma dica que eu posso dar para vocês para que essa crise passe mais rápido é solta os músculos, não tensiona, deixa os sintomas fazerem o trabalho deles, que agora você sabe que são apenas sintomas do medo, que o medo que está preparando seu corpo para lutar ou para fugir, apenas isso. Então deixe os sintomas fazerem o papel dele, sem tentar controlar, sem tentar tensionar o corpo, foca na respiração e sempre perceba se os seus músculos estão tensionados. Solta os músculos se eles estiverem tensionados e deixa a ansiedade fazer o papel dela. Quando você faz isso e não tenta controlar a crise e solta os músculos, distensiona, você vai ver que essa crise de ansiedade passa muito mais rápido do que se você estivesse tentando controlar. É incrível. E veja bem, sempre lembre dessas duas dicas. A ansiedade não mata e a ansiedade passa, ok? Bom, mais um vídeo aqui do canal do Joelton Rodrigo. Se você é novo, inscreva-se no canal. Sempre deixo aqui meu WhatsApp, caso você queira entrar em contato para saber mais informações sobre ansiedade, pânico e doenças emocionais. Tem aqui também a palestra Desmistificando a Ansiedade. É só clicar no link aqui, ser direcionado para o meu site. Lá tem um vídeo onde eu explico tudo certinho sobre a palestra Desmistificando a Ansiedade. E também compartilhe esse vídeo com aquela pessoa ansiosa, com aquela pessoa que tem pânico. Mostre para ela que a ansiedade não mata, a ansiedade passa e que a melhor forma de você fazer isso é não tentar controlar, não tensionar o corpo. Solta os músculos, solta. E você vai ver como que essa crise passe mais rápido. Mas veja bem, essas dicas são apenas para você ficar mais tranquilo. Porque eu falei que ela é mais importante do que terapia? Porque o entendimento dessas dicas, o entendimento dessas técnicas, muitas vezes a pessoa que faz terapia, ela não tem esse entendimento. E ela fica com aquela dúvida, ela fica com aquele medo de morrer, ela fica com aquele medo de que a crise faça alguma coisa de errado com ela. Então, por isso que essas informações é mais importante que terapia, porque você pode entender agora,
fica mais tranquilo para fazer a sua terapia, fazer o seu tratamento e também você sabe que não vai acontecer nada demais com você, ok? Bom, por hoje é isso. Forte abraço do Joelson Rodrigo. Nunca se esqueça, sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá.